Olá, querido povo de Deus, boa noite, paz e unidade. Que bom estar aqui na Casa Mãe, em São José do Rio Pardo, nesta Semana da Família. Em unidade com toda a igreja no Brasil, convocados pela Conferência Nacional dos Bispos, nós estamos aqui, juntinho de vocês, com um tema previsto para este ano. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que tema, não é? Na quarta-feira nós conversamos bastante sobre isso. Falávamos sobre a passagem retirada do livro de Josué, os últimos versículos do livro. Josué é um grande guerreiro que toma a decisão com a família dele de que justamente, independentemente da escolha dos outros, ele e sua família iriam servir a Deus. Falamos bastante sobre a espiritualidade do casal, a espiritualidade da família, encontrar-se a partir de um ponto comum na oração cotidiana. E ontem rezávamos junto da Virgem Maria, pedindo que Nossa Senhora passasse à frente de todas as famílias. E nesta sexta-feira, não sei aí na sua cidade, já somos aí tantas pessoas acompanhando, mas aqui em São José do Rio Pardo, o dia começou nublado, a temperatura caiu bastante e agora está uma, vamos dizer assim, confortável chuvinha. Eu digo confortável porque ela nos faz caber certinho no sofá, não é? Com um belo edredom, com uma bela coberta, mais lindo ainda se for com uma bela família e especialmente acompanhando este super programa, este super bate-papo. Como você sabe, nós estamos em meio ao Family Festival, um encontro que acontece todos os anos ao longo do mês de agosto, nos ajudando a refletir sobre a vida em família. A vocação matrimonial faz parte daquela tríplice graça derramada por Deus. A vocação sacerdotal, a vocação religiosa, a qual na nossa comunidade encontramos o celibato, e a vocação matrimonial. Como você sabe, dentro do carisma Deus proverá, nós contemplamos as três vocações. Nós temos aqueles que são chamados ao sacerdócio, aqueles que são chamados ao celibato e aos que são chamados ao matrimônio. É muito importante entendermos isso e não pensarmos que somos aí soltos, no sentido de que não há também um chamado vinculado dentro desta vocação específica. São dois os tipos de vocação. A vocação fundamental, o chamado à vida, o chamado a ser filho de Deus, o chamado a ser cristão. E as vocações específicas, o chamado a uma vocação específica. E você não vai acreditar como este programa está verdadeiramente lindo. Então, eu quero acolher todos vocês, nós já somos centenas de pessoas e, claro, faça aquele gesto de evangelização. Compartilhe a esperança compartilhando este vídeo. É sexta-feira e tem tanta coisa que não presta sendo compartilhada por aí, precisamos fazer algo que preste. Então, compartilhe a esperança, compartilhe este vídeo. Nós aqui e toda a equipe queremos muito que esta noite seja especial e que fale ao nosso coração. Boa noite, Terezinha Salote, Guiomar Violato, Juliana e o Carlos Eduardo Prevital, a Carla Moreno, Andréia Aparecido, Amanda Breda, boa noite, Fátima Salote, Fábio Chica, Alice, Tânia Chiconello, Iramar. Olha, tem uma pessoa muito especial aqui acompanhando o programa, a senhora Helena Peixoto, a Leninha, vocês vão saber já por quê que ela é especial. A Sônia Zafolan, bem-vindos, povo querido, Fabiane Marcelino, o Vandim, quem mais? João Batista, Lígia Breda, Camila, Ana Rita, quanta gente querida. Márcio Zanetti, o nosso querido Marcinho, uma santa noite, o Zé, a Dani, a Alessandra Darim, a Silene Mendes, quanta gente! Olha, que graça de Deus. Imagina se você compartilhar a esperança. Gente, prepara o teu coração, prepara mesmo, porque é uma noite de muita emoção. Eu quero que você acolha aí, com uma salva de palmas, bota a palminha aí no comentário, os nossos convidados todos especiais, muito especiais para essa noite. Não é só porque eu sou pai também espiritual deles, não, mas porque de fato são mesmo especiais, né? E eu vi que a equipe já está providenciando aí, olha que bacana, para vocês vê-los assim de pertinho. Eu quero dar boa noite, com muito carinho, para a Dani e para o Pablo. Boa noite, paz e unidade. Boa noite, paz e unidade.
Boa noite, paz e unidade. Vocês viram que os dois são um casal e eles vivem juntos. E é por isso que estão pertinho e falando juntos no mesmo microfone. É bom o irmão explicar, porque a coisa está tão feia, né? O povo está tão neurótico. Eu falo neurótico não no sentido da prudência e da segurança. Eu falo do exagero, né? Então o irmão já explica aqui. Eu quero dar também uma boa noite muito especial para o Luciano Darim, que está conosco. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui em mais um programa, nessa Semana da Família, né? E aí defendendo um tema tão importante que é a vida. A vida. E é por isso que nós estamos aqui. E é impressionante, eu falava um pouquinho com os líderes, né, do setor família, também do movimento Glorioso Encontro, que quando nós pensamos este tema, fizemos uma reunião com o setor família, né, planejando do que iríamos tratar, nós tínhamos escolhido falar sobre a vida hoje. E jamais poderíamos imaginar que dias depois nós teríamos em uma semana como essa tantas discussões em âmbitos filosóficos, religiosos e até mesmo seculares a respeito da vida humana. Quando a vida humana começa, quem tem direito sobre ela, e, enfim, tanta coisa, não é? Mas a vida, ela não é somente uma realidade poética, né? E até mesmo externa, porque podemos perceber isso. Às vezes se fala da vida como algo tão poético, tão bonito, mas a vida é dura, não é? A vida é dura, a vida implica sacrifício, implica compromisso, retidão e implica também consciência. Quando nós não sabemos o que é a vida, nós não sabemos o valor dela. E uma vez que não conhecemos o seu valor, nós obviamente perderemos aquilo que para nós cristãos, em especial os católicos, é o bem mais precioso, que é a eternidade. Sem vida bem vivida, não se tem vida eterna. Deus, ele não nos tira nada. Não nos tira nada. Bento XVI dizia isso aos jovens em uma das jornadas mundiais da juventude. Bento XVI dizia: Jesus não tira nada. Não se engane. Pelo contrário, ele nos dá tudo. E tudo nos é dado diante da vida. Até mesmo porque, você que está acompanhando aí, tudo que podemos fazer é enquanto temos vida. Depois é somente a misericórdia de Deus. Mas não tem segundo tempo, viu? Às vezes vocês ficam acostumados aí com o segundo tempo, com a prorrogação, em dar um jeitinho, e nós brasileiros precisamos entender isso. Gente, não tem como dar um jeitinho na nossa salvação, na nossa constituição de vida, de família e também de vida eterna. Bom, mas eu tenho certeza que vocês que estão acompanhando este programa, vocês querem saber mais um pouquinho de quem está aqui, né? Então, nós vou começar pelo Luciano Darim, porque depois aqui a conversa vai ser mais intensa e demorada, né? Então, Luciano, conta para nós quem é você, o que você faz hoje, se você é solteiro, porque vai que tem aí alguma solteira acompanhando o programa, pode contar se você está livre, leve, solto, ou se não, vai que tem alguma brava do outro lado lá. Quem é você? Conta para nós o que você faz também nesta obra. Com certeza vai ter alguém bravo do outro lado. Ai, quem é? Conta para nós, Luciano. Bom, eu sou Luciano Darim, sou missionário consagrado da Comunidade Deus Proverá, missionário consagrado perpétuo, né? Ou seja, eu já perpetuei minha vida nesse carisma Deus Proverá. Tenho 47 anos, sou casado com a Alessandra Darim, também... Ah, gente, então tem um casamento aí. Tem um casamento, lógico, sobre as leis de Deus, né? Sobre a proteção de Deus e da nossa fé. E somos casados há 22 anos. E temos 2 filhos, a Alexia, de 20 anos, e o Ricieri, com 17 anos. Ô Lu, eu estou rindo aqui porque a sua excelentíssima primeira-dama enviou aqui já nos comentários uma carinha vermelha, parecendo que comeu pimenta malagueta. Então eu já quero dizer aqui, para aquelas que estão pedindo a Deus o bom José, que procurem outro lugar, porque aqui todos os bons José, os 3 galãs que estão aqui, já possuem dona, viu? Sim, eu também possuo Nossa Senhora, manda em mim. Então todo mundo aqui tem uma mulher que manda. Na verdade, vou contar um segredo para vocês, eu não tenho só Nossa Senhora não. Me enganaram com esse negócio de ser celibatário, que nenhuma mulher ia mandar em mim. E aí, como não oficializou nenhuma, agora é uma renca de... Inclusive tem aqui na produção as mulheres que mandam em mim, tá tudo aqui nos bastidores, até apareceram mandando em mim. Então, vocês ainda têm as oficiais. Então,
Todo mundo aí, ó, pode tirar o coração da chuva, ou vai pôr na chuva, que todo mundo aqui já é comprometido, não é? Ô Luciano, e você hoje oferta a sua vida também no que na comunidade? Então, eu oferto minha vida no governo geral da obra, como secretário, e também no setor jurídico da obra, com relacionamento à documentação de toda a obra, atas, estatutos e demais documentações necessárias para o bom desenvolvimento aí de todas as nossas frentes de trabalho, casas de missão. Certo. Ô, Luciano, eu acredito que todo mundo tem um pouquinho de curiosidade, né? Como que é? Porque o governo geral, nós somos hoje uma obra que já alcançou centenas de membros, né? Nós, na última semana, foi sexta-feira. Na quinta-feira passada, eu recebi um relatório do Conselho Formativo e na sexta-feira foi apresentado ao governo geral, você estava inclusive na reunião, que mesmo com as intempéries desse ano, a obra Deus Proverá, ela tem hoje, espalhada aí no Brasil e também agora na Argentina, mais de 200 membros. É muito missionário. E aqui nós não estamos contando voluntários, nós não estamos contando amigos da obra, vocacionados, assistidos, benfeitores, até mesmo porque só de crianças e adolescentes assistidos pela obra hoje e nossas obras educativas são mais de 1.000. E 200 membros, mais voluntários, mais aqueles também que fazem parte da nossa equipe como funcionários, que beiram cerca de 200. Olha, e depois vocês reclamam que o irmão não dá conta ainda, né? Que jeito que o irmão vai dar conta de tudo isso? Luciano, conta para nós. O governo geral também é uma família, né? Também é uma vocação. Você poderia nos dizer, isso não estava previsto, viu gente, mas existe a curiosidade. Como é ofertar a vida no governo geral? Por mais que eu esteja aqui, pode ser bastante sincero, né? O que significa para a tua vida, para a tua vocação? O que você vê nos bastidores desta obra? Bom, a princípio é uma responsabilidade muito grande. Como o fundador bem disse, é uma obra hoje que alcança aí milhares de locais, de estados, até mesmo de países, né? Como a Argentina. Então, estar ali no governo, como sendo todos consagrados, todos irmãos em unidade, olhando a obra como um todo, que às vezes tem pessoas que eu nem conheço, às vezes direito, de tão grande que é a obra hoje. E o governo realmente é uma peça, lógico que essencial, porque dali do governo é onde saem todas as decisões, as discussões sobre as diversas áreas, né, de atuação da comunidade, né, ou social ou na parte religiosa, cristã. Então, para mim é uma honra muito grande poder participar deste governo, deste mandato deste governo, poder realmente estar ali presenciando, discutindo, vendo o crescimento da obra, porque com a graça de Deus, nesses últimos anos, a obra tem crescido muito, e isso daí nós devemos realmente a Deus, né? Porque é uma obra que é dele, não é nossa. Nós apenas estamos aqui conduzindo uma missão que nos foi dada, que veio de Deus através do Espírito Santo, pelo nosso carisma e pelo fundador. Então, realmente, para mim é uma emoção enorme poder participar e ver esse crescimento, acompanhar tudo que a obra tem desenvolvido nesses últimos anos, desde criancinhas, bebês, até idosos. Então, nós trabalhamos com todas as faixas etárias, né? Então, para nós é um trabalho digno, um trabalho realmente com fé, com amor, com dedicação, e não sozinhos, né? Porque o governo como diz, né? É um governo que trabalha com decisões, mas não de uma única cabeça, mas de todos nós. E realmente nós dependemos daquelas outras pessoas que estão nos acompanhando nos setores, que são os coordenadores, são os líderes, né, dos setores. Então, nós não pensamos sozinhos, mas sim num todo, como se fosse um único corpo, né? Que coisa linda, gente, né? Que importante saber disso, que nós somos realmente uma obra que é família. E é interessante também, porque o Luciano citou que nós atuamos como missão em todas as realidades da vida humana, desde ali do bebê até o idoso. Então eu acredito que nós temos muito gabarito e direito de falar sobre a vida, e de defender a vida, e de falar de família.
Não é? Porque nós sabemos do que estamos falando, porque não é somente da nossa. Somos uma obra que atua, inclusive, com casa-lar para criança e adolescente. Daqueles que não puderam, ou muitas vezes nem podem, né? Eles não puderam e nem podem estar com as suas famílias, porque a família é um lugar de risco. Então, diante dessa vulnerabilidade social, o melhor para eles é não estar com a família. É dolorido isso, né? Pensar que também a obra cuida de bebês, que antigamente se falava os antigos orfanatos, né? Hoje com outro olhar, um olhar de uma integração técnica e também com um olhar para o futuro. Não que não tinha isso, tá? Obviamente. Eu estou querendo dizer que quando se fala hoje de um lar, de uma casa, né? Uma casa de acolhimento, a perspectiva, as políticas públicas cresceram muito, avançaram muito, não é? Então, nós aqui temos realmente essa possibilidade de olhar a vida nas suas diversas realidades e necessidades. Mas, Pablo e Dani, conta para nós que idade vocês têm, se a Dani quiser falar, tá? O Pablo vai falar, a Dani se ela quiser, nós vamos respeitar, né? As mulheres têm essas delicadezas, não é? E, aliás, está cheio de mulher aqui acompanhando, todas muito delicadas, né? Então, a idade de vocês, são todos riopardenses. A gente vê assim que o Pablo, ele tem uma brancura que parece que não é muito aqui do sol de Rio Pardo, parece que não é muito do sol do Nordeste. Então, conta assim para nós a idade de vocês, onde vocês se conheceram, quanto tempo são casados. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, eu tenho 36 anos, sou postulante da comunidade Deus Proverá. Como o irmão falou, eu não sou nem do estado de São Paulo, sou do Rio Grande do Sul. E nós nos conhecemos na faculdade. Bom, eu tenho 30 anos. Gente, esconde, né? Vocês problema. perceberam que esconde. E tinha gente já querendo denunciar, achando que você tinha 17, eu achei 16. Achei mais seguro revelar a minha idade, porque depois a gente conta os detalhes, então vamos falar. Eu tenho 30 anos, eu também sou postulante com meu esposo na comunidade Deus Proverá. E nós achamos aqui um lar para nossa família também, né? E nós somos casados há 8 anos. Olha, 8 anos de casados. Sim, né? Eu casei novinha. Mas foi a melhor decisão da minha vida mesmo, né? Ofertar o fruto da minha juventude no meu casamento. E nós, como o Pablo disse, nós nos conhecemos na faculdade, lá em Santa Catarina, né? Ele saiu do Rio Grande do Sul para Santa Catarina e eu saí daqui para lá também. E nós éramos melhores amigos durante o curso. E durante uma etapa formativa que a gente tinha que decidir se continuaria ou não, nós ficamos balançados se a gente continuaria escondendo os nossos sentimentos ou se partiríamos para outra. Gente, vocês sabem que o fundador é curioso, eu sou curioso, né? O Pablo já até vermelhou a bochechinha assim, mas que curso é que vocês faziam assim? Era faculdade do quê? Nós cursávamos gastronomia. Ah, gente, que coisa mais saborosa. E aí, o amor surgiu assim. Surgiu no meio das panelas. Gente do céu. Tem o dedo da Leninha aí, né? Ah, tem o dedo da... Vocês reconheceram a Dani, gente? A Dani é filha de uma das senhoras mais famosas de Rio Pardo. E é verdade isso. E região, né? Quem aqui nunca pecou comendo o bolo da Leninha? Pecou pela gula, gente. Pecou pela gula. Quem de nós? Eu vou falar a verdade. Eu tô vendo aqui nos comentários, a maior parte que eu tô vendo aqui, tudo já tem papinha aqui de gordurinha já. Eu conheço os filhos que eu tenho. Quem de nós? Você que está acompanhando o programa, que é de outra cidade, a Leninha, irmão, tá brincando, mas que mais de 30 anos, Dani? Quase 40 anos que ela atua neste ramo, assim, ó, com uma seriedade, com uma capacidade, né? Então, realmente, nós aí tiramos o chapéu. E aí, pensa bem, a filha vai lá para Santa Catarina e aí Deus manda um rapaz lá do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, os dois para olhar a panela e olhando a panela, e aí achou a tampa da panela, e aí já puseram a frigideira, e aí, ó, olha o que deu, né? Coisa linda. Sim. E aí nós começamos a namorar no meio da faculdade, e enquanto a gente estava estudando mesmo, nós decidimos nos casar. Então a gente saiu da faculdade já noivos. Olha isso. E nós decidimos nos mudar de volta para cá, para trabalhar junto com meus pais, né? O Pablo, a princípio, trabalharia num buffet, né, como chefe de cozinha.
E nós, então, nos casamos em junho de 2012. Olha, e todo mundo achando que o mundo ia acabar em 2012 e o mundo só estava começando para os dois, né? A gente só estava começando e nós, então, nos casamos e nós estamos aqui na luta, né? Nós temos 4 filhos, um deles já no céu. Olha aqui, gente, 8 anos de casado. A cada 2 anos... A escadinha é mais ou menos 3, 2 olha a 3 aí, aninhos. não é? Agora, diz uma coisa para mim, Dani, depois o Pablo pode responder, né? Como foi a sua criação como igreja, como fé? Como foi isso? Bom, meus pais sempre foram ativos na igreja, né? Eles me passaram toda uma base católica e eles sempre trabalharam ao lado do Monsenhor Denizar, aqui na cidade mesmo, na pastoral familiar. Né? Então, eles sempre lidaram com jovens. Você tem irmãos? Tenho irmãos. Eu sou a terceira de 4 irmãos. Eu fui professor de uma, a Isa. Sim, a Isa é a caçula. É a caçula. E o mais velho é o menino. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Ah, são 4. Somos 4. Então, e como chamam os outros 2 meninos? O mais velho é o Eduardo. O Eduardo. O Danilo. O Danilo. Aí eu, né? E a minha irmã Isabela. Olha aí, a Isa é a caçulinha. É, a caçulinha. E você, Pablo? Teve um histórico de igreja? Não, ao contrário da Dani, não tive um histórico de igreja. Eu ia na catequese, minha mãe me obrigava a ir, ia na missa de domingo, mas não tive aquele incentivo, aquela base, né? Então, eu comecei, depois de uma certa idade, a caminhar, né? Aí, inclusive, no meio de Papais Curados, foi onde eu comecei a caminhar mais ainda. Ah, e o Papais Curados já foi aqui. Ah, então deixa eu entender uma coisa. Mas foi tão certinho que eu digo, gente, é enquanto uma questão pedagógica, de caminho, tá? Não é moral, não. Tem as pessoas tão melindrosas, tão chata, né? Que às vezes está acompanhando o programa. Certinho que eu falo assim, ó, vocês namoraram, noivaram, casaram, organizaram a vida de voltar para cá. Isso é tão importante, né? Para poder pensar em gerar filhos, em constituir família. Nunca é de qualquer jeito, né? Nada é. Eu sempre falo para vocês, se estuda para tudo nesse mundo, para tudo, menos para ser família. É um absurdo isso. Gente, família não é aventura, não é uma coisa, sabe, sem responsabilidade. Lá em Gênesis capítulo 2, diz assim, por isso o homem deixará pai e mãe. Não é o moleque, gente, não é aquela pessoa sem maturidade, não é aquela menina que está preocupada ainda com um par de sapato, depois vai pôr uma criança para ela cuidar. Então, família é coisa séria, assim como sacerdócio e assim como celibato. Para o celibato e para o sacerdócio, é tanto estudo, um padre é 7, 8, 10, 11 anos estudando, não é? E ainda assim, de vez em quando, a gente tem umas coisas preocupantes. Celibatário, na nossa comunidade, primeiro se faz os votos, depois se pensa em fazer o voto do celibato, faz ele à parte, inclusive, para se discernir bem, né? Para ele não vir no meio de um pacote de outras escolhas. Então, você que está acompanhando o programa, você que tem aí um filho adolescente, um filho jovem que namora, não permita queimar etapas. Porque casamento, diferentemente do que tem sido pregado por essa sociedade avessa a compromissos eternos, casamento não se dura enquanto se tem vontade. E nem enquanto está bom. Porque chupar cana enquanto tem caldo é maravilhoso. Agora, morar com o bagaço da cana, aí eu quero ver. E eu sei que alguns estão me entendendo, porque quem tem mais tempo de casado está olhando para o bagaço aí do lado agora. E aí, olhando para o bagaço, e agora o bagaço não é bom, né? Mas quando estava a cana, aí eu mandava ver na cana. Mas agora no bagaço é assim. Então, realmente, o caminho que vocês fizeram foi de uma maturidade. Porque se a Dani tem 30 anos, o Pablo... 36. 36. Pensa, a Dani era muito jovenzinha, o Pablo também era, né? Porque hoje em dia, nós às vezes vemos pessoas com mais de 30 anos que não resolveram a vida ainda. Não resolveram. E vocês embarcaram assim numa responsabilidade de constituir família, e depois de ter filhos. O Pablo, de deixar toda a cultura dele, que é uma cultura muito diferente da nossa. Tá? O Brasil, eu brinco que são vários países dentro de um. Eu conheço o Sul, não conheço muito no sentido de muita convivência, mas já passei por lá. Conheço o Nordeste, conheço pouco e nunca estive no Norte ainda. Já passei pelo Norte, né? Mas de convivência, não. E, gente, cada realidade é uma cultura muito diferente. As palavras
O português nosso, ele muda de acordo com as realidades. E vim para cá, para Rio Pardo, né? Foi uma aventura grande. Pablo, ou Dani, acho mais o Pablo, né? O que te levou, então, a assumir tudo isso sem ter aquele histórico religioso? Foi minha esposa. Ah! Então, ela de tanto insistir, eu não tinha esse costume de ir à igreja, então para mim era difícil, realmente era difícil. Sair e todo mundo falar, vamos na missa, mas domingo de novo? Né? Então foi indo assim, caminhando com a insistência dela, com muita oração dela, porque ela orou muito. Então eu sempre agradeço a ela toda a oração que ela fez por mim. E depois, como eu falei, o Papais Curados, aí foi entrando, foi caminhando e veio aquela... Pablo, você que está em casa, talvez não deu para perceber, mas agora no momento que você falou que ela rezou muito por você e você agradece, para mim foi nítido aqui uma emoção, assim, uma gratidão que transborda. Quantas esposas que estão acompanhando o programa hoje e que já cansaram de rezar para o marido, né? Quantos esposo também que reza, tem umas mulheres também que é meio, olha, é meio perva, hein? É meio, a coisa é meio, não posso falar aqui ao vivo, queria falar. E ver um homem agradecer a esposa por rezar por ele e ver que ele experimentou Deus depois de casado, né? Que a Dani não desistiu dele. Né? Gente, você precisa casar, você que está namorando, com alguém que não desista de você. Mas não é que não desista de você porque a pessoa é forte, não, porque a pessoa tem fé. Só quem tem fé é capaz de não desistir de alguém. Posso contar um detalhe? Claro! Bom, quando a gente estava namorando, até antes, quando eu era adolescente, a minha mãe sempre falava assim, você quer saber se o namorado gosta de você? Chama ele para ir na igreja. Gostei desse ditado, Leninha. Fala de novo, Dani, fala de novo. Você que é namorada, já faz o teste em casa. Fala de novo, Dani. Se você quer saber se um namorado gosta de você, chama ele para ir para a igreja. E funcionou, Dani? Bom, eu era catequista na igreja lá da cidade, onde a gente estudava. Olha, e aí quando a gente sempre começou... na igreja, né? Não da maneira que deveria, adolescente, né? Mas a gente vai amadurecendo. Então, quando a gente começou a namorar, eu passei ele no teste. Aí eu perguntei, vamos na missa comigo? Porque ele sabia que eu ia. Aí ele falou, um dia eu vou. Aí quando a gente foi para noivar mesmo, aí eu coloquei ele na parede. Eu falei, escuta, você vai ou você não vai? Aí ele falou, aqui eu não vou. Mas quando a gente for para lá, eu vou. Mas uma lábia, né? Assim, uma lábia. Homem, quando quer ter lábia, ele tem. E todos os homens que estão nesse cenário aqui são de lábia, inclusive da equipe. Tudo labiudo, tudo labiudo. Mas, de fato, ele cumpriu. começou. Sim. Isso. Aí, eu acho que foi um ótimo teste para saber se ele ia permanecer. E aí casaram e o Pablo tinha essa vida católica mais do tempo dele, como nós aprendemos na quarta-feira, cada pessoa da nossa família tem o seu tempo, e agora o Pablo citou um acontecimento, que inclusive foi aqui na comunidade. Vocês sabem que a comunidade Deus Proverá, ela tem alguns movimentos, que são braços da comunidade, né? E dentre eles nós temos o movimento Elas, que trabalha e atua somente com as mulheres, nós temos o movimento Eles, que atua com os homens, o AI com os jovens, o Glorioso com os casais. E o movimento Eles, que nasceu posteriormente ao movimento Elas, ele realizou um encontro chamado Papais Curados. Então, tem algum homem aí acompanhando o programa que é do movimento Eles? Coloca um eu aí, alguém avisa o movimento Eles, porque isso é um testemunho muito lindo, muito importante. Então, você veio parar no Papais Curados, mas você já conhecia a comunidade? Como era isso? Então, a gente começou a frequentar a comunidade, a Dani apresentou, assim, porque a gente ia na igreja, na matriz. Ela falou, vamos lá. Eu sempre tive assim, um receio a cantar, a fazer gestos. Oh, meu Deus! E veio parar aqui? Hoje a gente canta, faz gesto, dança. Nossa, é uma mudança catastrófica. E meus pais são separados desde os 2 anos. A minha convivência com meu pai não foi convivência, né? A gente não teve assim, esse laço pai e filho, né? Então, para mim, naquele dia mexeu muito e teve muita cura ali. Foi naquele dia que eu decidi
que eu acho até que foi naquele dia que eu mandei uma mensagem para o senhor que eu queria entrar na comunidade, fazer parte da comunidade. Foi mesmo, me recordo disso. Eu me recordo, quando eu te vi pela primeira vez, vocês sabem que a minha memória ela é de imagem, né? Ela é fotográfica. E a primeira vez que eu te vi, Pablo, eu já sabia de vocês por causa do Colégio Menino Jesus, né? Mas você estava aqui na porta da casa e era, se eu não me engano, ou a festa na roça ou a festa do milho. E você estava com uma bermuda verde e uma camiseta branca. Vocês conhecem a minha memória. E você estava segurando alguma das crianças ali na porta. Para não sair. É o próximo que é o Manuel, eu acho que é o Manuel. E aí, você estava ali, cumprimentou, sempre muito educado, né? Mas, assim... Retraído. Bravo, né? Com uma cara brava. Fechada. Cara fechada. E aí, cumprimentamos e tal, passou. Mas nós nunca tínhamos tido uma conversa, né? E realmente eu me recordo que foi tão decisivo para o Pablo o encontro Papais Curados, foi tão forte para ele, que ele entendeu... E eu estou falando isso porque eu acompanhei essa decisão, ele entendeu antes da Dani, olha que coisa impressionante, que ele tinha que dar algo a mais. Eu digo aqui, né? A Dani já sabia disso, eu penso que ela desconfiava, e o Pablo entendeu que existia um lugar para que a vida dele, além da família, também fosse gasta, né? E ele foi rápido, ele foi muito rápido, ele decidiu. Ele, obviamente, fez todas as etapas, o vocacionado, agora estão no postulantado, e foi bonito, porque eu me recordo que a Dani respeitou muito a decisão dele. Muito. Não foi mesmo isso? Respeitou muito. E nesse período, as palavras que ele disse agora também são importantes. Foi um período de cura. Quando nós começamos a caminhar num carisma, em uma comunidade, é muito dolorido. Muito. Você que está acompanhando o programa e participa também de uma pastoral, de uma atividade na igreja, desde que tenha, não seja só fazer, mas que tenha espiritualidade, que gera na gente um atrito, porque você tem que começar a tomar uma decisão. Porque não dá, gente, eu não posso enganar vocês. Tentar conciliar vida velha com vida nova é acabar conosco, porque divide a gente. Então, sem perceber, você começa a ir renunciando, a ir deixando coisas que não cabem mais nessa vida nova. E às vezes são até pessoas, lugares. Às vezes a gente recai, volta atrás, fere, machuca. Mas a vida nova, ela implica mudança de tudo. Como foi esse período, Dani? Como foi para você? Nunca, isso não estava aqui nas nossas milhares de pautas e perguntas, né? Mas, Dani... E também ela nunca me contou esses bastidores. O que foi para você ver o seu esposo falando de comunidade, de igreja, assim? Como foi isso? Olha, um choque, né, para mim. Mas ele já vinha de uma caminhada, né? Que o Papais Curados foi um divisor de águas. Mas ele teve um encontro pessoal, na verdade, com Nossa Senhora primeiro, né? Lindo. Isso foi em Aparecida, né? Ele teve um encontro pessoal com Nossa Senhora e, desde aquele momento, eu tenho a sensação de que eu estou presenciando um milagre. Que Deus está fazendo um milagre diante dos meus olhos. Então, desde aquele momento, Dani, é isso que eu tenho visto. Conta isso. Equipe, chega pertinho da Dani aqui, porque vocês precisam ver o brilho nos olhos dela contando sobre a conversão do seu esposo. Fala isso, Dani, desse verdadeiro milagre. É um milagre. Naquele momento, eu vi, e eu ainda pensei, eu fiquei até um pouco assustada, que eu ainda falei para Nossa Senhora, eu estou vendo um milagre diante dos meus olhos. E desde lá eu tenho visto esse milagre crescer. Tem altos, tem baixos, mas é um milagre que não para de crescer. Que coisa mais linda. E para as crianças, como foi essa mudança do papai e da mamãe? Gente, tá todo mundo começando a se emocionar. E aqui já estão assim, já chorei. Boa noite, irmão. Chorando. Como foi para a casa de vocês essa mudança? Como o irmão falou, né, o Emanuel já fazia parte do Colégio Menino Jesus, já tinha um ritmo diferente de uma outra escola, oração e tudo. Mas ele vê nós dois rezando junto, rezando separado, ensinando ele a rezar, é diferente. Tanto que, se sentar na mesa, pôr alguma coisa na boca e não rezar, você não vai rezar, papai. Você não vai rezar, mamãe. Tem que agradecer. E não é só para nós,
para quem não sabe também, para quem não tem o costume, até para quem não é católico, ele fala. Nós não impedimos, é uma coisa dele, né? Mas ele é sempre muito educado. Ele explica, primeiro nós temos que agradecer. Então, para nós, assim, enche o coração. Porque não é só pelo ensinar nosso, é muito mais pelas nossas atitudes do dia a dia. Pablo, eu vou pedir para você mandar um recado para aqueles homens que estão acompanhando o programa, que são um relaxo nas orações, que não reza com os filhos, mas desce a lenha, Pablo, que não reza com os filhos, que não reza para comer, sabe? E que os filhos, inclusive missionário da comunidade, que os filhos vê de um jeito na comunidade, mas em casa, olha, eu não gosto nem de falar. Conta, vai, Pedrinho, mostra a burdoada. Eu aprendi, assim, muito cedo, assim, nessa caminhada ali junto, que a primeira igreja é em casa. Então, demorei para assimilar e para fazer isso funcionar realmente dentro de mim, porque a gente começa do interno, né? Então, assim, falar para vocês, não adianta ir para a igreja, fazer uma coisa se em casa ser a outra. O filho percebe, ele vai agir diferente, ele vai te falar uma hora, ué, por que lá você faz isso e aqui não faz? Então, o que você é dentro da igreja, você tem que ser fora. Você é igreja, não você está na igreja quando você está. Saiu, você carrega a igreja com você. Você é templo da igreja, templo do Espírito Santo. Gente do céu, que noite de sexta-feira, nós somos aí tanta gente acompanhando, e tem aqui, ó, a Camila Carrieiro está dizendo, casal e família de queridos. A Neide Calvente, consagrada perpétua, dizendo, muita emoção. Olha, gente, eu queria fazer aqui agora também uma outra pergunta polêmica. Muita gente pensa assim, esse negócio de comunidade, e a gente não para em casa, e é um monte de coisa para fazer, e atrapalha a família, então vamos fazer a nossa igreja doméstica aqui, e negócio de vamos viver a nossa vocação, e aí as crianças, né? Sejam bastante sinceros, se quiserem, tem diferença um carisma, um pai e uma mãe que pertence a um carisma, educar os filhos, ser casal dentro de uma comunidade? Isso também não estava previsto, mas eu gostaria de saber, para aqueles que estão fazendo um discernimento de um carisma, de alguma coisa, né? Como é isso? Atrapalha, ajuda, tem diferença? Como é viver família dentro de uma outra família? Assim, eu acho que é completamente diferente. As crianças só irem na igreja e não verem os pais gastando a sua vida com mais nada. A igreja não é fechada. Olha que lindo. Conta lá, Dani. Não é fechada. Não é dentro da minha casa eu vivo a igreja. Na verdade, isso nunca pode ser uma igreja, porque a igreja ela tem que servir, né? Então, ela tem que ser para servir. Então, nós constituímos a nossa igreja doméstica para servir na grande mãe igreja. Então, nossos filhos vendo. Nós, apesar, né, nosso trabalho exige muito final de semana, horas extras, mas ainda assim, tirar um pouco dessa perspectiva e gastar a nossa vida além, realmente gastando nosso tempo, porque o nosso trabalho consome muito a nossa energia, a gente acaba tarde, e muitas vezes a gente acabava tarde falando, nossa, vamos correr para a comunidade, e nossos filhos vendo... E a formação, Sim, e a reunião, exatamente. e é coisa. Então, eles veem que, apesar do nosso cansaço, do trabalho e da rotina, eles veem que a gente tem o espaço para Deus. Isso para eles é fundamental. Eles verem que eles podem fazer o que eles quiserem, mas que Deus vem em primeiro lugar. Que lindo, gente. E que concreto, né? Na verdade, nós sabemos, como eu dizia na quarta-feira, que cada casal, que cada família precisa encontrar a sua espiritualidade. Quando nós falamos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, este servir, cada um tem que encontrar o jeito que vai servir. Eu digo isso porque não é todo mundo que é chamado a viver comunidade. Não é todo mundo que é chamado a ser Deus proverá como consagrado. Às vezes, a pessoa tem um belo chamado, uma bela vocação a ser um bom voluntário. E se ela tenta ser um consagrado, isso não vai dar certo. Às vezes ela tem um chamado a uma pastoral na igreja, desde a catequese, que precisa tanto de bons catequistas, a pastoral familiar, que em tantos lugares tem acabado, né? Porque é difícil hoje lidar com família. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Aqui, vou contar ao vivo, porque eu posso, tá, gente? Mas vocês sabem que o Luciano Darim, eu vou falar dele, mas não sei se vocês conhecem o Luciano Darim e a Alessandra Darim, eles estavam no início do projeto, quando a obra foi fundada há 15 anos atrás.
E aí os dois resolveram pegar umas férias premium. E saíram um pouquinho, mas foi só um pouquinho de tempo. E logo voltaram. E isso já faz mais de 10 anos. Já são consagrados perpétuos e tal. E isso nunca nós falamos tão publicamente. Né? Luciano, por que você e a Lê voltaram? Olha, Lê, acho que você pensou aí, né? Ainda bem que eu não tô lá. E o Luciano, gente, ele tá com um monte de papel ali, porque ele vai mexer numa bomba daqui a pouco aqui. Então ele veio preparadinho para isso. Agora, ele ficou mais vermelho que o Pablo. Porque assim, ó, ele e a Lê, nós não éramos comunidade ainda, né? E não aconteceu nada, foi uma experiência dos dois. Mas o bonito foi o retorno. Mais do que o filho pródigo, que não é o caso deles, mas é um exemplo. Deixar a casa dos pais, o bonito é a coragem de voltar. Então, Luciano, hoje assim, né? Não que talvez na época foi pensado, mas hoje quando você olha para a tua vida, você e a Lê, que são um casal de vida, né? Tem casais de aliança e de vida, que são um casal de vida. O que foi voltar? E ó, vou contar uma coisa para vocês. Estava tudo bem. Eles não voltaram porque aconteceu alguma coisa. Estava tudo bem. E aí? Bom, eu vejo isso, foi em 2006. Indo bem no começo, né, nós fomos convidados, chamado a Lê, conheceu o fundador, na época, monge, né? Uhum. E nós fazíamos parte aí de uma ala de evangelização, né? Fazia parte de uma parte do corpo, né? E vivenciamos um ano completo evangelizando famílias, nós visitávamos as famílias, só que na época não tínhamos um músico, né? Porque evangelizar sem uma música às vezes é difícil, né? Então, na época, o Ivan, que trabalhava conosco, eu já peguei o Ivan de lado e falei, Ivan, nós precisamos de um músico, de um cantor. Olha aí. Que interessante, vocês estão conhecendo quem chamou o Ivan e a Mirella para a comunidade. Foi o Luciano e a Alessandra. Nós estamos precisando de um músico para tocar, porque nós vamos visitar as famílias e não é só a oração, mas a música também toca o coração das pessoas, né? Então o Ivan, assim, topou na hora, tudo, e aquele ano nós vivenciamos juntos tudo isso. E no final desse ano foi tipo assim, eu falei com a Lê, pensei e falei, nós já cumprimos nosso papel, tá bom, né? Participamos esse ano. Fizemos o que deveríamos ter feito. Vamos agora continuar a nossa vida. E aí saímos. Na época tinha mais outros casais também que acabaram saindo. E o Ivan e a Mirella, com a graça de Deus, continuou. E nós ficamos aí, acho que cerca de 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos, quando a casa São José mudou para o bairro Santo Antônio. Foi fundada no Santo Antônio. Foi fundada no Santo Antônio. E nós fomos convidados a participar lá de uma semana pela Rita, que hoje trabalha no Colégio Menino Jesus, a Rita Zanetti. Na Escola de Artes. Na Escola de Artes, né? Ela trabalha lá. Vocês não querem... E ela não sabia que nós havíamos participado no começo do projeto. Ela não tinha... Nós falamos assim, vocês não querem participar de uma reunião? Vai ser legal, para vocês conhecerem, né, o projeto, tudo. Aí nós topamos. Falei assim, vamos sim. E na frente uma casa onde era a casa de acolhida, né, para os dependentes químicos. E foi ali a reunião. E a partir daquele momento nós continuamos. Então hoje eu vejo como assim, Lê, como é que pode? Nós saímos, voltamos do nada, assim, com um convite... E, de repente, estamos inseridos em tudo isso. Já se passaram mais de 10 anos, somos consagrados perpétuos. Assim, comunidade de vida. Comunidade de vida, mas que bênção de Deus, né? Que eu falo assim, realmente, Deus, quando nos quer, e nos quer por inteiro a nossa vida, Ele não desiste de nós. E Ele não desistiu de mim e da Lê. Por exemplo, quando nós casamos, logo no início nós já fizemos o curso de casais, participávamos de pastoral da familiar também, íamos nas casas dos casais, né? Mas afinco mesmo na igreja, naquele estudo realmente aprofundado, nós viemos realmente a conhecer na comunidade, né? Através, realmente como nós somos os primeiros, nós somos, bem dizer, aos trancos e barrancos, né? Abrindo e devastando aí a mata, como se diz. Olha, gente, a comunidade tem que agradecer muito aos perpétuos, aos primeiros membros. Porque foi muito difícil, cada um vindo de uma realidade, de uma situação, né, na vida,
de casal ou na vida realmente de né? igreja, na caminhada, que realmente, olha, hoje eu falo que é um milagre de Deus, e graças a esse milagre, a essa persistência de Deus na nossa vida, hoje nós estamos de pé, e podemos hoje, olha, até se emociona de ver e olhar hoje um casal como esse, gente, que maravilha, que bênção de Deus, constituindo uma família, sendo defensor da fé, da família, da vida, né? Ver toda a trajetória deles, desde da faculdade, isso é uma beleza, Então eu me emociono, às vezes eu penso assim, não sei como se deu, eu realmente acho que foi simplesmente o meu sim, eu realmente acreditar naquilo que Deus queria para a minha vida, a vida da minha esposa e da nossa família. Ô Luciano, a Alessandra Darim, esposa do Luciano, consagrada perpétua, que hoje oferta a vida na Casa Santa Teresa de Calcutá, cuidando aqui na nossa cidade, ela escreveu assim, que arrependimento. E outros irmãos escreveram, a Aline Frederico diz, foi uma bênção essa volta. Olha que lindos irmãos. A Andréia, da Missão de São Paulo, Lu e Lê, tão amados. Agora, tem uma pessoa especial aqui, Maestro João Alves. Ele disse assim, nossos queridos sobrinhos, tios João e Dione, isso mesmo? Beijos e parabéns pela vida cristã. Olha, todo mundo acompanhando. Gente, aqui nos bastidores, vocês estão vendo os olhinhos por aí? Sabe por que emociona a nós, os mais velhos de comunidade, não os mais santos, mas os mais velhos? É ver que o carisma, depois de 15 anos, ele ainda continua sendo o caminho para aqueles que estão chegando e com a graça de Deus vão nos substituir. Porque essa é a alegria de saber, né? Acredito também, a Lidiane está aqui nos bastidores, é também uma consagrada perpétua, ou jura, que o que nos alegra é saber que tudo que nós fizemos, outros farão melhor. E o carisma estará assegurado, e a fé e a vida. Então, realmente, nos emociona muito todos nós, né? Dani e Pablo, vocês tocaram num assunto que é bem chocante, sobretudo nesses últimos dias, né? A Dani com 30 anos, o Pablo com 36, com 4 filhos. 4 filhos! Algumas mulheres já disseram, você é louca? E para que tudo isso? E o mundo está acabando, para que pôr criança no mundo para sofrer? E algumas mães já estão até com medo de assistir o programa e ficar grávida. E conta para mim, isso foi uma decisão desde o tempo de noivado? Isso foi uma escolha? Só conta essa parte assim, porque para ninguém, eu estou vendo, a audiência está subindo, mas vai que esse assunto põe medo e eles vão lá pôr na Globo, né? Porque a Globo é vida, então vai que eles põem lá. Então, como que me nasce isso assim, 4 filhos? Bom, não era a nossa intenção. Aliás, a gente, né, mesmo sendo católicos, a gente cometeu muitos erros e continua, né, cometendo erros. Vou ser bem sincera, tá? Eu comecei um tratamento com anticoncepcional quando eu tinha 16 anos, porque eu tinha ovário policístico. Ninguém nunca me deu uma alternativa, né? A minha mãe nunca concordou muito, mas foi a única coisa que resolveu. A gente sabe que hoje em dia, na verdade, isso é uma farsa. Mas gente, começamos a botar fogo aqui na sexta-feira. Começamos. Então, ninguém nunca me disse que eu tinha alternativas naturais e que eu não precisava fazer essa agressão ao meu corpo, né? Então, a intenção era essa, tratar os meus ovários policísticos, porque o médico disse que eu nunca teria filhos, se não tomasse. 16 anos. 16 anos. Então, aí eu continuei, me casei e continuei tomando. Um dia, uma prima que deve estar acompanhando, que a minha família é enorme, ela é missionária numa missão também em Vargem Grande Paulista, ela chegou e me deu um DVD escrito Abortos Ocultos, do Padre Paulo Ricardo. Eita! Aí ela falou, olha, você vai mudar depois que você assistir. Eu deixei ele lá. Um belo presente, né, gente, para você dar para alguém. Abortos Ocultos. Era a nossa madrinha de casamento, sim, né? Então... Pode dar até do Natal, né? Uma coisa assim. Não é? Então, querendo ou não, foi um presente salva-vidas. Então, um dia eu peguei, uma tarde de domingo, não tinha nada para fazer. Eu falei, eu vou assistir esse DVD.
E aquilo para mim também foi um divisor de águas. Sem o Pablo. Sem o Pablo. Santa Baquita. Eu assisti sozinha, ele estava fazendo as coisas dele e eu comecei. A hora que eu comecei a entender, aquilo foi caindo no meu coração, eu tive que pegar uma caixa de papel para começar a chorar. Porque caiu a ficha de que eu poderia ter abortado vários dos meus filhos. E foi muito triste, muito triste. Eu chamei ele e falei, escuta isso aqui. Aí eu falei, sabe aquela cartelinha? Eu nunca mais na minha vida vou tomar. Espera aí, Dani. Conta para nós direitinho. Nesse momento, você tomou a decisão de não tomar mais anticoncepcional, isso? Isso mesmo. No momento que eu descobri, porque realmente era ignorante, né? Não tinha conhecimento, que pílulas anticoncepcionais ou qualquer método concepcional eu posso vir a matar os meus filhos, eu decidi que eu nunca mais ia fazer isso na minha vida. Eu não queria que meu útero fosse um cemitério, e sim que ele fosse um berço. Gente, eu vou tomar um pouco de suco. Você em casa não sai daí não, mas se quiser tomar uma água doce, obrigado, Pablo. Eu quero agradecer, inclusive, os patrocinadores dessas poltronas, porque são chiquérrimas. Acho que eu vou acompanhar o senhor, viu, fundador? Toma, filho, toma alguma coisa. Vocês puseram bastante açúcar aqui, porque esta frase, ela é muito séria. Muito séria. O útero, a mulher, o esposo e a esposa devem fazer uma escolha. Se o útero será um berço ou um cemitério. Você que está nos acompanhando nesta sexta-feira, está ouvindo esta verdade. Qual é, ou qual foi, ou qual tem sido a sua escolha? Fazer do seu útero um berço ou um cemitério? E você, Pablo, como que encarou isso? Deixa a Dani respirar, gente. Eu sempre tive vontade de ter filho, mesmo antes de casar, de ter ideia se iria Você tem casar. irmãos? Tenho irmãos por parte de pai. E eu sempre tive essa vontade. Sempre tive aquilo dentro de mim que eu iria ter filhos. Mas também, como ela falou, era total ignorância, a gente não sabia como funcionava qualquer método contraceptivo. Então, no dia que ela falou isso, eu apoiei. Porque a gente já estava decidindo andar no casamento, sempre assim, da maneira correta, conforme a igreja. Mesmo ainda eu Era uma meta de vida, mesmo que Isso. a gente seja frágil. Às vezes as pessoas, elas têm a ideia de que a gente pertence à igreja ou à comunidade, a gente se converte e eles ligam a conversão a como se a pessoa, a partir daquele momento, fosse já uma imaculada, sabe? Ela já está agora, ela é um santo, ela é um santa, e eles vivem fazendo isso com os membros da comunidade Deus Proverá. Sabe? Mas você viu que aquele fulano fez aquilo? Mas ele carrega um sinal, é lá do irmão Rodrigo. Primeiro que não é meu, que não é nada meu, isso aqui é tudo de Deus, é Deus Proverá, e não Rodrigo Proverá. O nome da comunidade é Deus Proverá. Então para de falar comunidade do irmão Rodrigo, fala comunidade de Deus, que funciona muito mais, porque o irmão Rodrigo também tem pecado e um monte de pecado. Eu duvido que vocês iam continuar me amando se soubessem dos meus pecados. Então, por isso que Deus realmente nos ama incondicionalmente, né? A partir do momento que você faz uma escolha de Deus, não é que você fica pronto da noite para o dia, não é porque a pessoa fica resolvida da noite para o dia. É um caminhar e é uma luta, gente, até o último suspiro da gente. Ninguém numa paróquia, ninguém numa comunidade, ninguém em lugar nenhum ligado à vida de fé e vida de igreja será perfeito neste mundo. A gente tem que melhorar, não pode ser desculpa para errar. Mas quando as pessoas já dizem, eu afasto da igreja porque eu vi coisa errada. Ô bonitinha, ô santinha, o que você está fazendo nesse mundo ainda? Você não tem coisa nenhuma errada? Sabe? Eu não vou na igreja por causa de padre. Você não devia ir por causa de você, se bobear você tem mais pecado que ele. Então a gente fica colocando nos outros a culpa da nossa mornidão. Então é muito importante vocês ouvirem isso. O Pablo ainda não tinha feito uma conversão no sentido de vida de comunidade, nada disso. Foi uma escolha dos dois diante da verdade. E diante da verdade, gente, não tem jeitinho. Não tem jeitinho. E a igreja nisso, ela é incisiva. São meios, sim, abortivos. Tá? Doa quem doer, não importa o que o médico falou, não sei quem falou, é a verdade. Agora, se uma igreja de 2000 anos está errada, e aí quem você consultou, que não tem nem 60, está certo, eu não sei para que lado ir. Aliás, eu sei que tem que resolver. E aí, Pablo? Eu falo que todo dia, desde que a gente acorda até a hora que vai dormir, é uma decisão, que nem o irmão falou.
A gente decide todo dia, porque se não decidir todo dia, no dia seguinte não aguenta. É um sim diário. É um sim diário. E então eu dei todo o apoio para ela e falei, e agora, como nós vamos fazer? Aí a gente foi atrás de procurar como nós podíamos fazer, porque a paternidade tem que ser responsável, a gente tem que saber respeitar um ao outro, ninguém é parque de diversão. Opa! Gente, eu acho que dá um livro, hein, de citação. Glorioso Encontro, pega a notinha aí. Ô Pablo, Posso, equipe? Eu sei que a hora já se vai. Posso fazer uma pergunta? Pablo, o que seria fazer do outro um parque de diversão? Sexo por sexo. E isso pode ocorrer na vida de casal? Pode, com certeza. Quantos homens que instrumentalizam as mulheres? Quanta mulher que já fez coisa que sente nojo de si para satisfazer coisas que às vezes são até meio insanas do homem, né? Não se respeita. Muito tenso, muito forte isso. E como a Dani tinha isso do ovário policístico, a gente ficava preocupado se ia poder ter filhos ou não. Então a gente foi procurar saber de um método para saber sobre a fertilidade da mulher, que é o método Billings. E assim a gente foi se conhecendo e com o tempo foi estudando, foi vendo como é que era. A Dani sabe falar melhor do que isso, do que eu. E então a gente percebeu que mesmo a gente fazendo o método Billings, a gente estava aberto à vida. Quando Deus quisesse, ele ia mandar um filho. Tanto que toda a gravidez foi uma surpresa. Mesmo fazendo, procurando sempre fazer certo, hoje a gente faz muito mais certo, porque você precisa de uma instrução, né? Tá, então deixa eu ajudar você que está em casa, aqui ao vivo, direto da Casa Mãe. Nós estamos numa semana toda especial, que é a Semana da Família, vivendo o Family Festival. E o tema de hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que é o tema geral, traz um tema família que gera vida, vida e família, enfim. E agora, o que nós estamos tocando é num ponto muito polêmico, que é a questão de gerar filhos, ou de interromper ou impedir a gestação através de meios. Dentre eles, um dos mais famosos a nível de mundo, que é o anticoncepcional. E o que o Pablo e a Dani estão contando para nós aqui agora ao vivo, e não é eu que estou dizendo, é eles que fazem isso, é que existe um meio, gente. Então não é que você fica a Deus dará. Não é que você fica a Deus dará. Pode vir, bem mais criança, e 10 crianças, e 11 crianças. Eu já falei, todo mundo já sabe disso, quem está comigo, minhas namoradas já sabiam disso. Nós vamos casar, é 7. 7 para começar. Eu sou de uma família de 4 filhos, mas eu sempre tive na minha cabeça que o meu sonho era ter 7 filhos. E Deus entendeu tudo errado, entendeu 70 vezes 7, e olha o que virou isso daí. Olha, parece um coelho, essa comunidade desse tamanho, né? Então, existe um meio, não é uma coisa irresponsável, sem pé, nem cabeça. E é isso que eles estão contando. Não vai dar tempo da gente entrar aqui sobre isso, mas eu acho que é interessante a Dani falar o nome deste meio, deste método, se é seguro, porque eu não posso falar disso para vocês a não ser por estudo. Agora, ela pode falar por experiência. Sim, nós utilizamos o método Billings, né, que é um método reconhecido pela igreja como paternidade responsável. Olha que bacana o nome, paternidade responsável. Não é porque nós somos abertos à vida que nós vamos assim, ter filhos a Deus dará. Pelo contrário, nós queremos criá-los da melhor maneira para Deus. Né? Então, no método Billings, nós podemos engravidar ou espaçar os filhos. Né? Então, não é uma mentalidade contraceptiva. Não adianta a gente deixar de usar o anticoncepcional, vamos dizer assim, vestir uma camisinha no coração. Né? Então, é um coração aberto para Deus agir. O método Billings não fecha o corpo para a vontade de Deus. Mas ele vai disciplinar. Mas ele vai disciplinar, e disciplinar os esposos também. Né, na questão da relação sexual. Gente, como é sério casar, como é sério formar família. E aí sabe o que acontece? O povo começa a namorar e noivar e começa a construir casa. Gasta o namoro inteiro construindo casa. E chega para mim e já fala, estamos construindo casa, fundador, estamos construindo casa. Não faz um curso de noivo direito, não é verdade? Não estuda sobre a vida familiar, mas está construindo casa. Está construindo casa, sabe para quê? Para fazer inferno depois, porque aí depois não larga, tem que dividir a casa, não é feliz dentro da casa. Ao invés de construir primeiro a casa dentro, o lar dentro, se constrói fora. E todo mundo sabe disso.
Que a grande tentação hoje é começar a namorar e começar a construir casa. Aliás, gente, uns namoro precoce e já começa a comprar coisa junto. Começa em tudo capitalismo, tudo numa visão consumista, numa visão, sabe, de que a felicidade dos dois se dará se já tem casa. Quantas vezes eu já escutei, olha, Fernando, nós só vamos casar depois que a gente construir. Claro, você pode noivar e construir. Agora, a comunidade de Deus proverá, nós não temos uma casa que é nossa. Olha o tamanho dessa obra. Nós não temos uma casa que é da comunidade de Deus proverá. E nós somos uma família e cuidamos de tanta gente. E não só construir também, né? No caso, eu falei, não, primeiro eu tenho que me formar, tenho que fazer uma faculdade, minha profissão, depois a gente pensa, aí que vai para casa, aí que depois vai pensar no casamento. Aí passa esse tempo e aí? E temos um exemplo aqui vivo, né? De que tudo se constrói realmente lá, desde o namoro, estudando ou não, se constrói lá. Foi uma decisão nossa não seguir a profissão, como o Lu falou, seguir assim, vamos dizer, uma carreira. Primeiro a família. Uau! E é um tal de diploma, né? Não que nós sejamos contra, pelo contrário. A inteligência ela é importante, pensar uma profissão dos pais, eles mesmos falaram que tinham estudado, mas quantas vezes o homem, ele é tudo, menos pai, menos esposo. Ele é um ótimo profissional, ele trabalha mas ele não ensinaram ele a ser homem. Eu vou falar uma coisa aqui que pode ser polêmica, vocês podem me xingar, mas é a verdade. Tem homem que precisava ser ensinado como ser homem. Porque acha que ser homem é ele ter voz grossa. Isso aí não é homem, isso aí é um ogro, isso aí é um Shrek, isso aí é o pé grande, aquele monstro da floresta. Mas um homem, gente, um homem mesmo. Porque hoje é muito difícil você perceber isso. Os homens não sabem fazer um carinho, não sabem dar um abraço, não sabem nada. Só sabem quando está com outras intenções. Aí é um Juan, um Dom Juan. E depois volta para o Shrek de novo, né? Então, é muito sério hoje. E pensar que nós hoje, com a concepção que nós temos de vida, era para ser diferente. Era para ser diferente. Eu sei que antigamente os pais, muitas vezes, não ensinavam isso. O pai, né, o homem, não sentava o filho e falava, respeita a tua esposa. Pelo contrário, muitos dos meus colegas, eu tenho 35 anos, estou falando para mostrar que o Pablo e o Luciano são um pouco mais velhos que eu, né? Não parece, porque Deus resolveu me dar a aparência de Abraão, por causa do carisma. Então Deus me deu a aparência física de Abraão, que tinha 100 e poucos anos. Então é por isso que eu tenho essa aparência. Mas a idade no coração, e também real, é 35 anos, né? E eu lembro de amigos meus que quando fizeram 14, 15 anos, o pai pegou ele, pôs num carro e levou para desenterrar a beterraba. Desenterrar a beterraba. E, porque ainda não é 10 horas, não posso falar, desenterrar a beterraba. Pensa bem, quer dizer, ensinou para ele como ele devia se relacionar com uma mulher, como se ela fosse um objeto. Então, e o pessoal acha bonito esses namoros de um menino com 14 anos, já dorme na casa da namorada, a mãe da tonta da mãe fala, é melhor dormir aqui, né? Porque a gente vê o que está fazendo. Que vê, 10 horas a mãe está roncando. Que vê o quê, né? Ela semeia dentro de casa a destruição de um futuro. Então, realmente, Santa Baquita, direção... Podemos continuar? Já passamos 15 minutos? Podemos? Pessoal, aguenta as pontas aí, que nós já vamos acabar antes da Quaresma de São Miguel. Nós já vamos acabar. Mas nós precisamos entrar aqui agora num tema realmente muito, muito importante. Dani, você teve 4 filhos, você e o Pablo. Quem são eles? Isso mesmo. O Emanuel, de 6 anos, a Maria Catarina, de 3 anos, e nós perdemos um bebê, né, no começo do ano passado, né, que foi uma experiência muito dolorosa, mas nós cremos que ele está no céu, né? E nós temos uma bebezinha de 5 meses, a Ana Tereza. Deixa eu contar uma coisa. Vocês perceberam que a Dani e o Pablo, e também nós, contamos esta criança que está no céu. Quando uma mãe perde um bebê, ela o teve. Porque para nós a vida é desde a concepção. Então o certo para um católico, o certo para um cristão, é já desde a concepção entender a vida. Então você que perdeu uma criança e aí outra criança acabou a gestação e nasceu e conta está errado. Se você teve uma gravidez interrompida, né, pela perda, enfim, e depois uma outra criança, são 2. Podem ficar tranquilos, queridos. São 2.
Então, são 2 crianças, tá certo? Então, a Dani nos contou aqui agora que 3 crianças estão com eles, né? Nesse momento estão com quem? Nesse momento estão com os avós e a tia. Olha aí, a Isa está cuidando, a Leninha e o papai, está todo mundo lá, então tá bom. E o Peixoto está de olho, tudo certo. Ele isso. ajuda. Aliás, eu vi um recado aqui da Leninha, né? O que ela colocou? Conta para nós. O Marcos está aqui monitorando os comentários. A Leninha pediu para avisar que as crianças estão bem e a Ana Teresa está uma belezinha lá. Vovó Coruja, imagina. Olha, já avisou que está tudo bem. E ela nos contando sobre isso, por que eu estava falando isso? Isso. E 3 estão com eles e 1 está no céu, né? Não sabemos se era um ou uma, né? Mas está no céu. Ô Dani, então você sofreu aquilo que nós chamamos de um aborto espontâneo, não é? Sim, é um aborto espontâneo, mas desde o primeiro momento que essa vida estava conosco, já é um filho nosso. Então, vamos combinar uma coisa como católicos? Quando começa a vida? Depois que nasce, depois de não sei quantas semanas, quando começa a vida? Na concepção. Na concepção. Então, isso já fica claro para nós. Católico nenhum, entendido, verdadeiramente católico, vai entender a vida depois de não sei quantas semanas. Então, antes disso, ela pode ser discutida, retirada, até assassinada, né? Então, não. A vida começa da concepção. E a embriologia concorda com isso. Não é só... Não é uma questão de fé, né? Não é uma questão de fé. A ciência também. Existem outras teorias que eles querem excluir, mas por causa do aborto. Dani, Pablo, acho que a Dani pode falar melhor. Qual é o sentimento de se viver um aborto espontâneo, de se perder uma criança durante a gestação? Gente, é um momento dolorido para a Dani, para o Pablo, também para nós. E nós queremos que todos abram bastante coração para este momento do programa, que já está caminhando para o final. Olha, eu creio que não tem diferença entre um filho que já nasceu e um filho que estava na barriga. Para mim, é como se tivesse ido com ele a história que ele tinha junto conosco, né? O futuro que nós tínhamos imaginado, os planos que nós tínhamos feito para ele é igual aos outros. Não tem diferença nenhuma de um filho vivo, aquele filho que nós não chegamos a conhecer a carinha, mas que já era amado por todos nós. Então, o senhor lembra? Eu vim te procurar, né? Porque eu estava sofrendo muito, eu não conseguia achar respostas, porque mesmo quando a gente tem fé, nem sempre a gente tem as respostas. Na maioria das vezes não tem. Temos, né? Mas no momento que eu entendi que aquele filho seria batizado se estivesse conosco, eu entendi que ele fazia parte também do céu. Então, para mim, foi um alívio muito grande. Hoje eu entendo que eu tenho um intercessor no céu, né? Mas foi uma dor que eu não sei explicar. Se a gente para pensar nisso, a gente não consegue se controlar. A gente chora, aquela perda, um luto mesmo. É um luto como qualquer filho. Então, quando as pessoas vêm agora falar que a mulher tem direito de abortar, que está tudo bem matar um filho no ventre, na verdade, para as mulheres que perderam um filho no ventre espontaneamente, é uma ofensa gravíssima. Eu me sinto profundamente ofendida quando as pessoas vêm falar que uma mulher tem direito de matar o seu filho. Não é o seu corpo. É um corpo de uma outra criança. Não é sua regra, porque o seu corpo se transforma para atender à regra daquele novo ser. Então, é uma ofensa para mim e para tantas mulheres que desejariam ter filhos e não conseguem. Chega a ser assim, penoso a gente escutar que as mulheres querem matar os seus filhos enquanto a gente está de luto pela perda dos nossos. Meu Deus, não é? Nós estamos escutando aqui ao vivo nessa sexta-feira. Agora são exatamente 9 horas e 20 minutos. A Dani, obviamente também é o sentimento do Pablo, né? Embora pai e mãe são distintos, mas são únicos na vocação de gerar vida, da dor que é um aborto espontâneo. Mas qual seria a posição? Tanto se falou nesses dias, né, sobre isso. Qual seria a posição da igreja? Eu conto para vocês já. Paulo VI, citando Pio XII, não deixa dúvidas. Cada ser humano, também a criança no ventre materno, recebe o direito da vida imediatamente de Deus, não dos pais, nem de qualquer sociedade e, obviamente, autoridade humana. Atentar contra a vida, em qualquer hipótese, é atentar contra o próprio Deus.
Do direito à vida derivam todos os outros direitos, dos quais aquele é condição necessária. Assim, o mandamento divino, não matarás, refere-se à sacralidade da vida. Logo, quem dá a vida é Deus e quem a tira é Ele. Por mais que alguns pais não gostem de ouvir o que eu vou dizer, é importante que você saiba. O filho não é propriedade dos pais. Se fosse, o pai poderia dizer, quero tê-lo agora, no sentido de gerar alma e vida. Não quero tê-lo mais. Não, não é assim. Vou dar a vida a isso. Não é. Quantos casais que não podem ter filhos? Se fosse uma coisa humana, no sentido de que eu quero que isso produza, nós não teríamos. Não, é Deus, né? A vida é Deus que dá, é Deus que tira. É muito forte isso. E dentro da igreja, para a gente também entender, se fala muito do aborto lícito e do aborto ilícito. Luciano, você como advogado e também do conselho jurídico da obra Deus Proverá, poderia nos explicar o que é esse aborto lícito e esse aborto ilícito? Bom, primeiramente, aquilo que é lícito, né, é tudo aquilo que a gente faz em obediência a uma determinação, a uma lei, né, ou um preceito. E ilícito é o contrário, né, é aquilo que a gente pratica violando essa lei. Então, o aborto lícito seria, assim, diante da igreja, o aborto que seria o indireto, que seria o espontâneo, né? É aquele realmente que não foi um desejo da mulher, um desejo da gestante em praticar aquele ato de abortamento da criança. E o ilícito vai de uma vontade, tudo aquilo que é contrário à dignidade da pessoa humana, do nascituro, do feto. Visto de uma visão aí da igreja. Mas nós realmente temos aquele dilema diante da legislação, né, brasileira, daquilo que é realmente jurídico, que é como hoje a lei vê essas crianças. Então, Luciano, desculpa te interromper, mas eu penso que você pode, inclusive, nos esclarecer mais uma coisa. A legislação brasileira, ela protege o feto por entender que ali há vida? Aqui no nosso país, há uma proteção do feto? Assim, diante dessa pergunta, eu sou categórico em falar que não. Por quê? Porque, primeiramente, é bom entender, porque a legislação brasileira, ela não define ainda, ela não definiu quando se começa a vida. Então, eis que está o grande dilema. E uma das grandes discussões hoje na legislação civil são basicamente em cima de duas teorias, né? Uma que é a teoria natalista e a teoria concepcionista. A teoria natalista, que é o que o Código Civil adota, que é que a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Então, é praticamente assim, eles dividem, eles não reconhecem o feto, o nascituro, como uma pessoa em si. É simplesmente porque ele tem uma expectativa de direito, uma expectativa de vir a nascer, então ele não é uma pessoa. Gente, aí você entende a facilidade de algumas pessoas concordarem com um aborto de uma criança de 5 meses, 6 meses. Eu conheço casos de crianças que a mãe precisou da intervenção e de ter sido feita uma cesárea de 6 a 7 meses. E a criança ter sobrevivido. Porque a criança estava praticamente, não pronta, obviamente, mas depois foi dentro do hospital, com todo o acompanhamento, enfim, e estar preparada, né? Mas no sentido do pulmãozinho, né? Tem toda uma dedicação para isso. Então, como? E é isso que a igreja fala aqui. Todos os outros direitos passam pelo direito de viver. É isso que a igreja está falando. A igreja é sábia. Ela está dizendo assim, se nós permitirmos que alguém retire de qualquer ser humano, desde o ventre materno, o direito a viver, qualquer outro direito pode ser retirado. E a própria lei também tem aí uma contradição, porque analisando aqui o artigo 2º do Código Civil, que fala que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então aqui cai na teoria natalista. Aí a segunda parte, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.
Nossa. Aqui já parte para a teoria concepcionista, né? Que o início da vida humana ocorre no momento da fertilização do ovócito pelos espermatozoides. Então, num artigo, você tem duas teorias, uma que realmente defende uma teoria natalista e outra que protege os direitos do nascituro, né? Então, fica nessa contradição. Na verdade, esse artigo aqui, a segunda parte, deveria ser, desde a concepção, a vida do nascituro, não os direitos. Né? Porque realmente eles veem como uma pessoa na parte jurídica e não na pessoa como ela humana. Porque o que diferencia nós, por exemplo, adultos, dos bebês, dos nascituros, realmente que é o tempo e a alimentação. Então, é uma continuidade. Olha que interessante isso que o Luciano, como advogado, ele não está falando como missionário. Entenda bem isso, né? Ele está falando como um advogado. Olha que interessante, né? Então, é uma continuidade. Não tem como você dividir em duas partes. Porque eu só existo. Porque enquanto eles não colocam quando começa a vida, eles podem criar as leis É uma grande incoerência. de acordo com o interesse, como agora, né? E até mesmo a lei que existe burla, enfim. A Maria Costa colocou aqui nos comentários, você acompanhou aí, Marcos? Diz para nós, olha que interessante, eu estava falando de 5, 6 meses, né? O Marcos vai ler para nós o comentário da Maria Costa, eu estou monitorando os comentários aqui, e esse é interessante para o nosso tema. A Maria Costa escreveu que o filho dela nasceu de 5 meses e meio e hoje tem 25 anos. E também a Daniela, não sei se o senhor acompanhou aí, ela escreveu do sobrinho dela, o Cauã Miguel, nasceu de 23 semanas de gestação. Com a graça de Deus, hoje ele está com 7 anos, gozando de muita saúde. Parece-me que é justamente o tempo de uma criança que recentemente foi abortada no Brasil. Que dor. Que dor. Uma criança foi abortada com a possibilidade de viver entre nós. É um assassinato, sim. Não é? Pela nossa fé, essa criança era uma vida, não é? Agora, longe de nós sermos favoráveis, em hipótese alguma, a qualquer forma de abuso. Nós repudiamos isso. Repudiamos. Qualquer forma de abuso e qualquer forma também de ferimento a quem foi abusado ou abusada, que é vítima. O que nós estamos dizendo aqui é que sempre são duas vítimas e não apenas uma. Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa aqui. Pablo e Daniela, obrigado, Lu, pelas considerações. Se der tempo, nós voltamos aí. Pablo e Daniela. Como é a experiência de se abrir a vida e ter todos os filhos que Deus mandar? Porque tem um monte de gente acompanhando ali que é uma miséria para ter filho. É uma miséria. Gente, eu falo de todo o meu coração. Não façam isso, pelo menos, mas abertos à vida, o que Deus mandar. Fala para Deus mandar pelo menos 2. Que coisa mais triste um filho único. E se você tem dificuldades para gerar, adote uma criança. Adote, eu sei o que eu estou dizendo, adote uma criança. Sabe? Abre a tua casa à vida, abre o teu coração à vida. Conta para nós, como é ser aberto à vida? É dar as mãos para a providência. Ah, Com literalmente. certeza. Vocês estão na comunidade certa. Sim, nós estamos. Porque não é ser irresponsável e ter, como eu já tinha dito, ter os filhos assim, não quer dizer que a gente é aberto à vida, que a gente vai ter 10, 12 filhos. Na verdade, nós vamos aceitar todos os que Deus nos mandar. E se mandar 10? A gente aceita. Tem mulher arrepiando em casa, tem mulher arrepiando em casa. Nós aceitamos de bom coração. Ah, que coisa linda. Uma coisa que nós aprendemos é que Deus manda o filho e manda a providência. Gente, vocês que estavam em dúvida aí, viu? Tomando as cartelinhas, toma vergonha na cara e seja católico de verdade, né? E nós prometemos isso no dia do nosso casamento. Tem mais isso ainda. Né? Uma das promessas do casamento é nós aceitarmos os filhos que Deus mandar, não aqueles que a gente tiver vontade de criar. Isso é muito grave para o casal, viu? Que promete diante de Deus e da igreja. Falando nisso, Marcos, a excelentíssima primeira-dama do Luciano Darim, ela mandou um comentário aí que eu senti alguma coisa. O que ela disse? A Alessandra escreveu que ela queria ter tido uns 4 filhos. Olha, Luciano. Não, isso eu confesso, realmente, é verdade. Oh, meu Deus, nós tá muito forte nós pensávamos realmente em 4 e hoje eu vou ser sincero, realmente
me arrependo muito de não ter me deixado ser aberto a essa vida. Eu falo com o coração assim partido, porque eu realmente vejo hoje uma família grande, falo assim, nós temos que respeitar realmente aquilo que é natural, né? Eu não posso ser irresponsável ao ponto de querer, na minha vontade, diante da vontade da minha esposa, que gostaria de ter tido mais filhos, e eu não ter dado isso a ela. Então isso aí me machuca bastante hoje, e realmente eu me arrependo bastante de não ter podido aumentar a minha família. Sim. Quanto a isso. Para aqueles que ainda seja possível. Hoje eu falo, aqueles que são possíveis, por favor. Olha, a dona Leninha está mandando aqui. Eu apoio os que Deus mandar. Ó, a avó que está cuidando lá. Apoio os que Deus mandar. Ela é o nosso grande alicerce, na verdade, porque ela tem 4 e ela fala, eu sempre queria ter tido mais uns 2, pelo menos. Olha que lindo. A nossa cofundadora, Sônia, que também teve uma experiência de abertura à vida, ela e o José Eduardo, né? Ela mandou um ditado aqui que vai nos emocionar e que vai caber muito para vocês dois e para todos aqueles que vão viver a bela aventura responsável, da paternidade responsável de ter uma igreja doméstica em casa, igual a Casa São José, cheia de gente. Nada de capelinha, mesinha. É igreja igual a comunidade de Deus proverá. Né? O que a nossa cofundadora disse? A Sônia escreveu um antigo ditado entre os cristãos, que o filho vem com o pão debaixo do braço. Isso é verdade que lindo! Mesmo. O filho vem com o pão. Por isso que essa comunidade de Deus proverá não falta, né, gente, comida. Tem muitos filhos, né? Tudo vem com um pãozinho debaixo do braço. Lá em casa, olha, graças a Deus nós temos o Nelson, né? Que eu tenho o Nelson, chega sempre com um pãozinho francês, sequinho, chega sempre, graças a Deus. Que coisa linda. Gente, nós estamos acabando o nosso programa, estamos na reta final, uma audiência mantida, somos aí quase 200 pessoas, 200 aparelhos conectados, sexta-feira, que coisa linda, né? Concorrendo aí com tantas lives, olha, Marília Mendonça, ó, ganhamos aqui, que coisa mais linda. Eu preciso perguntar, a Dani ou o Pablo pode responder se desejar. Quando vocês veem mulheres defendendo o aborto, eu acho que a Dani poderia falar delas por elas, né? Quando você vê uma mulher defendendo o aborto, não apenas em casos de estupro, o que você sente? Conta ali. Eu sinto um pesar enorme no meu coração. Eu olho os meus filhos e eu falo, como alguém poderia matar qualquer um deles? Porque não tem diferença entre uma criança que já vive e uma criança que está no ventre da sua mãe. Não tem diferença nenhuma. Eu penso que essas mulheres, elas não têm ideia do valor delas mesmas. Então, se elas podem viver, por que não os seus filhos? Um filho não é um peso, não é um fardo. Na verdade, ele vem fortalecer a mulher que nós somos. Meu marido mesmo me disse, depois dos partos dos meus filhos, nossa, como você é forte, você é minha guerreira. Então, foi depois de ter os meus filhos que eu descobri a mulher que eu realmente sou. Então, eu não compreendo, eu me indigno mesmo quando eu vejo uma mulher defender a matança dos seus próprios filhos. Isso, para mim, não é possível. Olha, gente, eu penso que ficou muito claro a posição nossa, que é a posição da nossa comunidade e que é a posição da nossa igreja. E não dá para ser um missionário Deus proverá com uma posição diferente. Nós acolhemos a todos, mas nós não compactuamos com o pecado. Isso é muito sério, não é? Muito sério. Meu Deus, que programa lindo, que noite maravilhosa. Eu quero muito agradecer vocês que ficaram conosco. Certamente um programa que iluminou o nosso mês das famílias. E eu quero agradecer vocês também, né? Dizer muito obrigado. São tantos comentários lindos chegando, tanta coisa maravilhosa. E eu queria muito ouvir de vocês uma última palavra, um recado para aqueles que estão lá. Vocês falaram bastante, eu acho que nós podemos fechar o que é essa comunidade Deus proverá na vocação matrimonial. Eu penso que nós já falamos como vivê-la, né? Mas o que é essa comunidade para vocês hoje? O Lu também, se quiser falar brevemente, vocês, por causa do nosso tempo, está quase na hora da quaresma de São Miguel, e depois nós encerramos. Bom, a comunidade Deus proverá para nós, ela é um farol que guia a nossa vida familiar
E eu sou muito grata ao sim de todos vocês, né, que já estão aqui plantando. Nós já chegamos numa fase colhendo, né? Então somos muito gratos porque pelo sim de vocês que estiveram antes de nós, hoje nós podemos desfrutar de tantas coisas que nos levam mais perto de Deus. E muitas das coisas que nós aprendemos para o nosso dia a dia, para fortalecer a nossa família, para ter essa base, nós aprendemos aqui também, né? E mais do que aprender, nós temos um campo onde viver o que a gente aprendeu. Isso não tem preço, né? Então, nós sabemos que nossos filhos, apesar do mundo lá fora, eles têm onde crescer e lançar as sementes deles também num terreno muito fértil, que é essa comunidade. Que lindo, que gratidão. Obrigado, viu? Ela fez suas palavras, Pablo? Você não usou essa desculpa dos homens, Não, essas não desculpas usei. esfarrapadas? Eu vou resumir numa frase só. A comunidade transforma. Que lindo, né? Gente, haja coração, né? Haja coração. E você, Luciano? Bom, para mim a comunidade, ela é assim também, como a Dani falou, um farol, mas a comunidade me fez ser mais igreja. Ela me fez mais ser realmente um homem de verdade. Aquele homem que é trabalhador, que ele chora, que ele ri, que ele senta com a família, que ele conversa, que ele brinca, que ele almoça junto, janta junto. Então, a comunidade me fez ser mais igreja, me sentir mais vivo, né, na minha fé. Realmente, se eu não estivesse na comunidade, se eu não tivesse voltado, eu poderia estar realmente nesse mundo, né, no mundo, sendo um simples católico normal, como se diz, né, diário, mas não. Eu amo a minha igreja, amo minha fé, amo minha família, e essa comunidade realmente me trouxe muitas alegrias, me traz muitas alegrias, e eu pretendo viver o resto da minha vida vivenciando a unidade dentro deste carisma. Vocês imaginam como fica o coração do fundador depois de ouvir tudo isso? Para fechar com chave de ouro, antes de nós fazermos a oração e terminar, tem um vídeo muito especial de um casal missionário muito querido da comunidade de vida. E esse casal, eles participaram da fundação da missão no Piauí, da fundação da missão em Lins, e hoje ofertam a vida bravamente na missão em São Paulo. Criaram uma filha dentro deste carisma, são consagrados perpétuos e foram o primeiro casal à vida. Porque eu peço muito a Jesus que, assim como Ele possa nos dar, se Ele desejar, celibatários e sacerdotes, que Ele nos dê casais à vida. Não só em ser comunidade de vida, mas verdadeiros apóstolos, missionários mesmo do Evangelho. Sabe? Que saibam viver a castidade, a pobreza, a obediência e a unidade. Se é difícil para um celibatário ser vida, para um sacerdote, para um casal não é diferente. Essa abertura de coração, esse desapego e essa confiança em Deus fazem parte dessa vocação. É breve, não saia daí, mas eu tenho certeza que você precisa ver, ouvir o que esse casal tem para dizer. Nós voltamos já. Andréia, consagrada perpétua da comunidade Deus Proverá, sou esposa do Aparecido, também consagrado perpétuo de nossa comunidade. Nós somos casados há 14 anos, temos 2 filhos, a Maria Alice de 11 anos e o Miguel, que já se encontra na presença de Deus. Paz e unidade. São João Paulo II chama a família de santuário da vida. Quando nós nos casamos, nós fizemos um propósito de fazer com que a nossa família fosse este santuário e também fazer com que o testemunho de vida de nossa família também chegasse a motivar outras famílias a serem assim também. E o nosso sonho se tornou também o sonho de Deus. No ano de 2008, nós ingressamos no projeto de evangelização Deus Proverá. E a partir daí, Deus foi trilhando a nossa história. Deus foi conduzindo a nossa família conforme a vossa vontade. No ano de 2012, a nossa vida
dá uma mudança muito grande através do nosso sim, da nossa consagração à comunidade de vida. Depois desse sim, Deus mais uma vez nos pedia para darmos mais um passo nessa história, mais um passo nessa vocação. Nós somos enviados então para a primeira missão da obra fora da casa-mãe, lá no estado do Piauí, na cidade de Madeiro. A Maria Alice tinha apenas 3 anos, era bem pequena. E às vezes as pessoas nos falavam: nossa, como vocês vão para tão longe? Vocês são loucos. E aí nós falávamos, nós respondíamos: é pela vontade de Deus e nós cremos nessa providência, nós cremos que Deus tem um sonho especial para a nossa família. E isso foi muito, nós somos gratos por isso e que de fato Deus nunca nos faltou, sempre Deus providenciou. Depois dessa missão lá em Madeiro, nós fomos enviados para Lins, ficamos em Lins por 3 anos e mais uma vez, não sem obstáculos, não sem dificuldades e até perdas, Deus nos abençoou. Quando foi no ano de 2017, Deus nos pediu mais um passo nessa história. Deus pediu mais uma vez para que a nossa família desse mais um passo para a evangelização, para esse grande amor de Deus para conosco. Fomos enviados então para esta missão que nós estamos, a missão da obra na cidade de São Paulo, onde nós temos a graça de convivermos com idosos, temos a graça de convivermos também com uma comunidade que nos ampara em tudo. E, contudo, a nossa família é muito grata a Deus por ter trilhado o nosso caminho com este carisma, com esta comunidade. Nós somos gratos a Deus por ter nos escolhido para vivermos este carisma, para doarmos a nossa vida para esse algo a mais. Nós só temos muito mesmo a agradecer e dizer que Deus providencia em tudo, dizer que Deus não falta em nada e dizer que vale muito a pena doar a nossa vida, que vale muito a pena acreditar, nesta evangelização, acreditar nessa civilização do amor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Gratidão a Deus, gratidão ao nosso fundador, a toda a comunidade, os missionários, os consagrados e a você que tem um chamado, você que sabe que você e a sua família nasceu para algo maior. Então, seja um missionário. Paz e unidade. Paz e unidade. Obrigado, Aparecida e Andréia, por essas palavras tão lindas. Certamente nós temos muito que agradecer pelo sim e pela oferta de vida de vocês. Um beijo também para Maria Alice. No último Dia dos Pais, ela fez uma bela homenagem e, falando de pais, ela colocou inclusive uma imagem minha. Eu vi, não deu tempo do fundador ainda responder, vou responder ainda até o próximo Dia dos Pais. E eu agradeço por todo esse carinho e por todo esse amor, viu? Sinto também me responsável por ser um pai na fé, mesmo sabendo que o Aparecido é um ótimo pai. Então nós nos unimos, né? Então, Maria Alice, um abraço com grande carinho do fundador, tá? Pessoal, nós chegamos ao final do nosso programa, com muita gratidão a Deus. Eu quero agradecer com muito carinho o setor famílias e, na pessoa deles, da Lidiane e do Jura, deste setor, todos os que são envolvidos no setor família. O Glorioso também trabalhou tão bem para essa noite. Glorioso, movimento que eu tenho tanto carinho. Então, obrigado, viu, por tudo que vocês fizeram para que essa noite tão linda acontecesse. E a nossa querida equipe que está aqui nos bastidores, em plena sexta-feira. Gente, vocês não têm noção que são esses bastidores. Alguns ainda vão continuar comigo, nesse final de semana, no Retiro de Líderes. Então, muito obrigado. Acho que nós poderíamos dar uma salva de palmas, para essa equipe tão linda. E você que está em casa também pode agradecer. Nosso muito obrigado. Olha, pessoal, durante a semana nós decidimos fazer mais uma noite especial quanto a esse tema. Então nós disponibilizaremos num modelo menor de tempo um testemunho de uma família muito linda de São João da Boa Vista. Nós já estamos com o testemunho deles, vamos colocar na programação da próxima semana, ainda é mês de agosto, para vocês acompanharem. Formidável. Quantos filhos eles tiveram? 10 filhos. Sim, e a mãe está viva, viu, gente? O pai está vivo. Estão vivo, feliz, 10 filhos. Nós vamos colocar o testemunho deles
na próxima semana para vocês acompanharem, porque vale a pena. E eu sei que hoje vocês já estão aí cansadinhos. Tem a quaresma de São Miguel, né, gente? A gente tem que enfrentar o diabo ainda hoje, né? Obrigado mais uma vez, Luciano. E eu digo que é uma alegria para mim lutar ao seu lado no governo geral. Você sabe o que você e a tua família significa para mim. E nós estamos com você para o que der e para o que vier. Então, muito obrigado, viu, pelo teu sim. Eu que agradeço o convite e estarei sempre à disposição e disposto a lutar pela vida. E é isso que nós somos nessa comunidade, né? A presença da ressurreição nos Calvários. Pablo e Dani, vocês são um presente de Deus para esse carisma, para a minha vida. Os tenho realmente num lugar muito especial no meu coração, com muito amor mesmo. E Pablo, saiba, você na falta de um tem dois pais, tenha certeza disso. Né? Na falta, digo que talvez necessitava quanto à fé. Saibam também que os filhos de vocês são uma bênção para nós. E eu acompanho mesmo. Aliás, todos os meus filhos sabem que eu acompanho mesmo. E eu não falo de filhos membros, porque eu tenho muitos filhos que são voluntários, muitos que eu acompanho há muito tempo com oração. A minha paternidade não se limita a um sinal no pescoço, né? Ela tem que ser fecunda por onde eu passar, para gerar filhos para Deus. E alguns ela deu sinal, né? Então, obrigado por estarem aqui, por esse testemunho tão lindo. Bom, nós agradecemos, fundador, pela oportunidade de estarmos aqui, de partilhar um pouquinho e quem sabe também os casais tomarem coragem, né? De acreditar que Deus põe o chão quando a gente tem fé. É assim que nós terminamos essa noite de sexta-feira aqui, nessa sala de casa, na sua casa, na nossa casa, nessa grande casa que é a obra de Deus. E eu tenho certeza que você não terminará esse dia vazio, porque a graça de Deus, ela nos preencheu. E é pedindo à Sagrada Família que eu quero convidar vocês a rezar comigo uma Ave Maria, consagrando todas as famílias ao Imaculado Coração de Maria, pedindo a ela, Senhora das Graças, Mãe das Dores, que cuide de todos nós. Reze comigo e também por todos os pedidos de oração que chegaram até nós, por toda a obra Deus proverá. Estamos na reta final do mês e, infelizmente, ainda nos falta muito para cumprir com os nossos compromissos e continuar lutando com a vida. Então, ajude esta obra, porque esta obra ajuda muita gente. Vamos rezar juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família de Nazaré, nossa família, vossa é. E não se esqueça, é uma grande graça constituir família e criar os filhos dentro de um carisma. Ainda mais se for um bendito carisma. Linda noite, paz e unidade. E nos encontramos em breve, muito breve. Tchau, tchau.